Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente, né, que em cada Eucaristia o reino dos céus vem até nós. Então, nós realmente possamos refletir as leituras de hoje, desejosos de acolhê-lo, né, e de frutificá-lo ao máximo em nossas vidas. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 10, depois o versículo 13 a 17. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 10, depois o versículo 13 a 17. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficava Joabe e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse a Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o Heteu. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que falta de recursos, né, limitações e adversidades não são capazes, né, de impedir a realização do plano de salvação que Deus tem para nós. Né? A primeira leitura deixa isso claro. Né? Nós ouvimos hoje, né, que Davi cometeu um ato horrível. Né? Para praticar adultério, né, ele assassinou um homem. Né? A gente viu que ele matou Urias. Mas Deus puniu a Davi por isso, né? Como a gente viu aqui. Né? Mas ele não retirou a bênção da sua casa, da sua descendência. Né? Porque a gente sabe que o que Davi fez foi errado. Né? Mas quando nós erramos, nós pecamos, nós somos humanos, nós cometemos falhas, nós temos que pedir perdão a Deus, né? Nós temos que pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa. Né? Então, Ele sempre quer o melhor para nós. Então, basta que a gente reconheça os nossos erros, tá certo? E agora, falando da leitura do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4,
versículo 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. Sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, a gente vê aqui nessa leitura do Evangelho, né, Jesus falando pra gente: o reino de Deus vai germinando, crescendo, mas a gente não sabe como isso acontece, né? A presença de Deus em nossas vidas com frequência parece um mistério para nós, né? Ele é capaz de tirar graça e santidade, né, de momentos sumamente difíceis, né? De momentos difíceis, de momentos de dificuldades da nossa vida, né? Ele manifesta a força do seu amor, né, e do seu perdão, né, nas vidas das pessoas que consideramos, né, na vida de pessoas, né, que na vida de todos nós, né, na vida de pessoas que podem não ter uma vida, né, em comunhão com Deus, né, mas Deus faz maravilhas na vida dessas pessoas também, né, bastam que elas se arrependam, né, como eu falei, que elas reconheçam os seus erros, né. Então, nossas vidas, né, podem ser uma pequenina semente, né, um grão de mostarda, né. Muitas vezes nós somos infiéis, nós somos pecadores, somos falhos, mas o reino de Deus é mais forte do que tudo isto, e ele tem o poder e o desejo também de germinar e crescer na nossa vida, né? Maria, quando soube que seria a mãe de Jesus, né, que foi escolhida, né, para acolher, né, Cristo, né, para trazer o Salvador no seu ventre, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, que as palavras, como eu falei em outros vídeos, né, eu falo novamente, que as palavras de Maria também sejam as nossas palavras, né, que nós possamos sempre deixar que a vontade de Deus, né, que a palavra de Deus se faça na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.